Olá a todos, obrigada por estarem aqui no grupo de trabalho, nossa ligação, nossa chamada geral de hoje. Só mais uns segundinhos para as pessoas entrarem na nossa chamada. Maravilha, muito obrigada por estarem aqui. É nossa chamada geral do grupo de trabalho SPC. Meu nome é Gabriele Hunter e ao lado da Marian Mamala, eu sou co-presidente desse grupo de trabalho. Próximo slide, por favor, Ashley. É um nosso prazer dar as boas-vindas a vocês hoje. A nossa chamada será interpretada para o inglês, francês e português. Então, por gentileza, selecione o seu idioma para a interpretação agora. Nós teremos os 3 idiomas hoje. Então, você pode seguir também a apresentação de hoje, os slides em francês, português ou inglês, indo ao link que vocês estão vendo aí. Vamos compartilhar esse link também no chat para que possam baixar os slides no seu idioma e seguir. Nossa coordenadora Ashley vai enviar os slides em todos os idiomas com a gravação depois da chamada de hoje. E como todo mundo agora já está aqui, por favor, se apresentem na caixinha de bate-papo. Seu nome, afiliação e país. Vejo vários nomes familiares ali. Por gentileza, se apresentem. Próximo slide, por favor. Vamos lá. A agenda para a ligação de hoje tem atualizações do grupo de trabalho SBC da Ashley Riley, que é a coordenadora, e depois nós teremos 2 apresentações técnicas a respeito do tema de hoje, que é o MSC nas escolas. Esse é um tópico que vocês expressaram em diversas ocasiões que tinham interesse. Nos que tiveram na nossa plenária ano passado, lembram que a gente concordou fazer seminários em alguma dessas prioridades que foram destacadas. A MSC baseada em escola, bem como a programação multissetorial, foram 2 desses tópicos. Então, a gente está muito feliz de poder oferecer esse trabalho hoje, tentando aí atender os interesses dos nossos associados e muito feliz também de ter esses 2 convidados especiais compartilhando seus trabalhos conosco. Depois dessa apresentação, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas, seguida por alguns comentários finais. Então, já que a gente tem tanto a falar hoje, eu vou então passar a palavra para a Ashley Riley, que entrará no próximo item, que são as atualizações do grupo de trabalho. Muito obrigada, Gabriel. Estou muito feliz de anunciar que a plenária geral, a Assembleia Geral da MSC, 11ª, será em setembro, de 11 a 13, esse ano em Nairobi. Essa reunião é uma oportunidade de reunir os profissionais da MSC para compartilhar experiências na malária, participar em um workshop de capacitação, discutir assuntos e problemas e também estabelecer as prioridades para o próximo ano. Como sempre, a interpretação será fornecida em inglês, francês e português durante a Assembleia Geral. Os resumos, o prazo para os resumos, dia 29 de maio, através do nosso portal. Vocês vão aprender mais sobre isso no chat, porque eu vou colocar o link no nosso chat, bem como na tela. O cadastro será anunciado através da nossa lista de e-mail e vai lançar em julho. Haverá vagas limitadas. O cadastro, ou melhor, a inscrição será $250. Há patrocínios limitados para os associados de Programa Nacional da Malária. Está aberto o cadastro, vocês já devem ter recebido talvez um e-mail, e a equipe do Programa Nacional de Malária podem se cadastrar para patrocínio preenchendo o link que está no chat. O prazo máximo para essas solicitações de patrocínio é dia 24 de maio. Agora eu vou passar a palavra para Mike Tosso, do grupo Gestor, que vai falar do nosso programa técnico.
A gente teve sorte aí de ter 2 apresentadores técnicos nesse tema da MSC baseada em escolas. Vocês poderão seguir a apresentação de hoje em inglês, português ou francês, clicando no link. Compartilhem as suas perguntas no chat, mas teremos também uma sessão de perguntas depois das apresentações técnicas. Doutora Tiana Ramanathiari, que aí está à frente do Programa Nacional de Malária em Madagascar. Com a palavra, doutora Tiana. Bom dia a todos. Olá a todos. É um prazer para mim poder explicar para você o programa baseado nas escolas. Próximo, por favor. Na nossa competição de escolas amigas à prevenção da malária, aqui a gente tem o contexto. A situação em Madagascar em 2017 e 2018, vocês podem ver aí nesse gráfico que nós temos, nessa tabela, melhor dizendo. A gente tem escolas, crianças de idade escolar que sofrem de malária. Para crianças com 15 anos ou menos, há muitas aí sofrendo de malária. Nesse contexto, então, Madagascar decidiu criar um concurso amigável e também isso está em nosso plano estratégico, que é entreter para educar. E nesse contexto, a ideia é entreter as crianças para poder educá-las melhor, ensiná-las melhor e garantir que sejam cientes e que estejamos criando essa conscientização nas escolas. Próximo slide, por favor. Seguindo aí falando do contexto, todas as atividades que nós estamos fazendo para o Programa Nacional contra a Malária, a gente pode ver aqui que a estratégia, a nossa campanha de conscientização para adultos, nós temos diálogos nas comunidades para as pessoas responsáveis por essas crianças. Para crianças em idade escolar, a gente não tem muitas atividades. Então, isso é algo que nos faz aí querer fazer essas atividades nas escolas para crianças em idade escolar. Esse concurso amigável na prevenção da malária. A ideia é trabalhar nos 41 distritos e com o nosso programa e também incluindo 13 distritos que são os distritos de eliminação, ou seja, distritos que quase já estão aí eliminando a malária. Durante essa competição, eles têm diferentes prêmios, a gente tem os materiais de campanha da malária, mas a gente também tem prêmios específicos para atividades específicas. Próximo slide, por favor. Antes de começar essa competição ou concurso, a gente teve uma preparação para essa atividade. A gente fez um trabalho de defesa e cooperação, com o Ministério. A gente teve sessões de informação em diferentes níveis, no nível central, no nível do Ministério, bem como regional, que fariam esses concursos, ou até no nível do distrito e da comunidade. A comunidade eram as diferentes escolas que participaram. Nós também enviamos informações a respeito do concurso, as diretrizes, e selecionamos os vencedores de acordo com tais diretrizes. Também selecionamos um júri e as melhores escolas que participaram nessa competição. A gente também, então, selecionou, dentre elas, os diferentes vencedores e a entrega do prêmio oficial. Próximo, por favor.
Agora, eu vou explicar o que nós fizemos aí exatamente no caso desse concurso. Durante o ano escolar 2019-2020, as diretrizes diziam que eles tinham que criar um sketch em vídeo. Durante esse ano, então, as escolas públicas, bem como as privadas, no ensino primário, foram as que estavam autorizadas a participar do concurso. Em 2020 e 2021, nós mudamos as nossas diretrizes, porque nós recebemos aí informações, feedback das escolas, que participaram no ano 2019, 2020, e eles informaram que era difícil para eles fazerem o vídeo. Então, mudamos o concurso e fizemos o concurso de desenho, também para o ensino fundamental, bem como segundo grau, tanto nas escolas particulares quanto públicas. Nós enviamos essas diretrizes, eles tinham que fazer um concurso com desenho com a pergunta: como é que você protege a sua família contra a malária? Durante esse ano escolar, nós tivemos aí o problema da Covid. Foi um problema para nós, foi uma grande barreira. Nós fomos impactados pela Covid, sem dúvida, nesse ano especificamente. Durante o ano 2021, 2022, nós fizemos o concurso novamente e todos puderam participar, então, do concurso. Próximo slide, por favor. O que nós utilizamos para a nossa atividade de advocacy, nós usamos diferentes panfletos informativos, mostrando nossa estratégia. E vocês podem ver todas as estratégias que a gente está usando aqui em Madagascar. E explicamos como seria a prevenção da malária, o que fazer se ficar doente. Então, essa informação foi muito importante. E aí nós temos também um panfleto específico para os professores. E aí, antes do concurso de desenhos, os professores precisavam conscientizar e ensinar os alunos. Ensinar, afinal, o que era a malária. Fizeram isso, nos centros escolares, mas eles também tinham todo esse suporte, né, das panfletos e livretos que foram oferecidos aos professores. Também tiveram aí, encarregados de saúde nas escolas que ofereciam também apoio a estes professores e alunos. Em termos aí do apoio ainda oferecido para esse concurso, nós tivemos então as diretrizes para os professores, e nessas diretrizes incluímos a estratégia para a luta contra a malária. E para as escolas, a gente tinha esses pôsteres que nós colocávamos em lugares estratégicos onde havia uma grande concentração de alunos e onde a gente sentia que podia motivar mais os alunos e queríamos também dar a eles certificados de participação para aqueles que ganharam os prêmios. Então, esses foram aí os materiais disponíveis em termos de apoio durante o concurso. Próximo slide, por favor. Quais foram os resultados do concurso? Durante o primeiro ano desse concurso, nós tínhamos 41 distritos vulneráveis que participaram dos concursos, principalmente escolas públicas. Foram mais ou menos 200 escolas no todo que participaram, 176 escolas públicas e 24 escolas particulares. O número de escolas particulares aí, todas as escolas particulares participaram.
Durante o segundo ano, a gente não conseguiu o segundo ano escolar, melhor dizendo, não continuar o nosso concurso, tivemos que parar no meio do concurso por conta da pandemia da Covid. Já no terceiro ano escolar, nós tivemos 54 distritos participando, 41 vulneráveis, mais os 13 distritos em eliminação. No total, nós tivemos aí escolas de ensino fundamental, 59 destas, e 33, de ensino médio e 2 segundos graus. No total, tivemos 94 escolas participando dessa competição durante o nosso terceiro ano desta atividade. Próximo, por favor. Ainda falando dos resultados do concurso, durante o primeiro concurso nós recebemos 1.660 desenhos, porque nas diretrizes nós, falávamos da conscientização de alunos, nós conseguimos então alcançar, já agora no segundo ano, mais de 8.800 alunos para o segundo ano. Alcançamos mais de 33.000 alunos no segundo ano escolar. E a equipe vencedora, desenhou sobre o saneamento na casa e ao redor da casa, outros temas também, a utilização do mosquiteiro, métodos repelentes e um pouquinho menos sobre os sprays intradomésticos e tratamento precoce. Vimos menos desenhos a respeito desse último tema mencionado aí. Próximo, por favor. Se a gente falar agora da participação das diferentes escolas, neste concurso, um terço dessas escolas participavam participaram desse concurso, dentro do distrito. Um desenho enviado significava um aluno, uma criança que estava educada a respeito da malária, tinha aprendido a contribuição também ao melhoramento dos resultados. Nas escolas fundamentais, por exemplo, a gente teve 96% de taxa de sucesso nas provas. O mesmo para escolas de ensino médio, 86% de taxa de sucesso para as escolas que tinham essa conscientização geral. Nós podemos criar elevar a conscientização dos alunos em Madagascar. E para nós, é extremamente importante esse trabalho que estamos fazendo na escola. Nós temos, problemas com malária, diarreia, dentre outros, e tudo isso agora está sendo visto com mais cuidado. Próximo, por favor. Nós tivemos vários sucessos, mas também tivemos alguns desafios. Em termos de desafios, bem, a gente já falou de alguns, mas a participação efetiva de todas as escolas públicas e privadas nos distritos-alvo não foi sempre eficaz. Tivemos problemas também com o acompanhamento da adoção desses comportamentos dessas crianças escolares depois do concurso. Então, para nós, esses são os maiores desafios quando criamos esses concursos no nível escolar, nesses diferentes distritos. Próximo, por favor. O que está disponível para nós, em termos desse acompanhamento, quando nós temos oficiais do Ministério da Educação e da Saúde, eles criaram uma espécie de monitoramento e acompanhamento das diferentes escolas participantes.
E nós também temos a folha de participação escolar, de presença, e a gente viu que houve uma melhoria em relação a ao absenteísmo, houve uma melhora nesse sentido. Então, para nós, sim, foi um sucesso. Próximo, por favor. Nossa conclusão: graças a esse concurso, vimos uma diferente maneira de empoderar a próxima geração na luta contra a malária. Nós também tivemos a diversificação, expansão dos alvos e pudemos então multiplicar a conscientização entre os alunos da escola. Esse concurso foi muito alinhado, ah, com essa nossa ideia de divertir para educar ou entreter para educar, e a gente empoderou todos em todos os níveis, pois durante esse concurso nós pudemos trabalhar em todos os diferentes níveis, no nível comunitário, regional, e também podemos colaborar com o Ministério da Educação para mudar o currículo e incluir lições sobre a malária, o que é, sem dúvida, uma vitória. Nós podemos atualizar, por exemplo, o nome do medicamento que usamos para a malária, mudamos o nome do medicamento que estava nos livros escolares. Agora temos todas as informações bem mais atualizadas. A gente não usa mais a cloroquina e a gente pôde, graças a essa abordagem, a gente pôde mudar o nome dos medicamentos, mudar a lição como um todo, atualizar tudo isso. Todas essas aulas que eles fazem com o pessoal da oitava série. Muito obrigada, essa foi a minha apresentação e muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, doutora Tiana, por compartilhar essas experiências valiosas com o nosso grupo de trabalho. É maravilhoso ver colaboração entre ministérios e o envolvimento de escolas públicas e privadas. Nós sabemos que à medida que a forma que a gente lida muda em estratégia, a gente é cada vez mais importante que trabalhemos de forma colaborativa e importante que os alunos reconheçam aí a forma de lutar contra a malária. Todo trabalho é muito importante. Por favor, continuem compartilhando suas perguntas no chat. Depois da próxima apresentação, a gente terá uma sessão de perguntas. Agora, do doutora Olusola Adoye, do programa Breakthrough Action da Nigéria, que vai falar aí sobre como promovendo comportamentos positivos contra a malária, as escolas foram ajudadas. Olá a todos, obrigada, Mike. É um privilégio poder compartilhar sobre o que nós fizemos em termos de engajamento dos clubes de saúde nas escolas na Nigéria. Próximo slide, por favor. Não é notícia nova, né, de que a malária e a Nigéria têm um grande ônus de malária, de acordo com o relatório de 2022, Nigéria são mais ou menos 22,6% de casos de malária, e alguns óbitos dentre isso, e a gente também sabe que na Nigéria a taxa de contaminação escolar é grande, em idade entre 6 e 15 nas escolas, ou seja, crianças tendem a ficar nas escolas por uma grande parte de seu tempo, entre 8 da manhã e 4 da tarde. Em diversos estados, a gente também sabe que a Organização Mundial de Malária apoia a promoção de saúde nas escolas, essas intervenções, pois sabem que os professores são exemplos para essas crianças e encorajam, então, a formação de habilidades vitais para suas vidas. Decidimos, portanto, que por esses motivos nós iríamos engajar as escolas em nossa luta. Para melhorar o comportamento positivo, essas intervenções em escola têm um efeito multiplicador. Foi confirmado que os alunos influenciam as suas famílias e amigos para práticas mais saudáveis. Próximo slide, por favor.
Então, quais os nossos objetivos? A gente queria promover esses comportamentos de saúde e criar esses clubes em escolas secundárias. Nós estamos tentando garantir que, através da construção da habilidade dos alunos e treinamento, que se tornassem campeões, da saúde. A gente teve como alvo os clubes de saúde. A gente estava procurando um fórum de uma maneira interativa para engajar os alunos ao mesmo tempo que a gente os ensinava e criava aí habilidades em termos de saúde, conhecimento, fortalecer também o elo entre os Ministérios da Educação e Saúde, principalmente o Programa de Controle de Malária, tanto no nível estadual quanto nacional. Tivemos como alvo 3 estados e eles eram parte do programa da USAID, dos estados que são financiados pela USAID. Ah, Perto de Rio, esses 3 estados, porque eles têm um envolvimento muito alto nas escolas e alfabetismo também alto, se comparado aos outros que estão sendo apoiados pelos nossos financiadores, nós engajamos aí 31 dessas escolas em 6 LGAs nesses 3 estados. Nós esperávamos que, através desse canal, os alunos iriam querer participar dos clubes de saúde das escolas. Então a gente fez um piloto, e esse piloto de viabilidade a gente fez porque era a primeira vez aí no Action Nigeria, engajando as escolas, esperando que a gente pudesse usar aquele ano escolar para ensinar e depois expandir para outros estados e outras escolas. Próximo. Então, basicamente, tivemos 4 abordagens. A primeira foi colaborar com o setor educacional, como eu mencionei anteriormente. Criamos aí 3 equipes de implementação, que a gente chamou de SIT, que supervisionavam esses clubes de saúde. Os associados eram feitos aí dos 2 principais ministérios, Educação e Saúde, no nível estadual, bem como no nível do LGA. Isso foi iniciado treinando os professores de saúde e vice-diretores dessas 31 escolas. Também desenvolvemos um guia para professores sobre malária e habilidades de vida. A gente estava concentrado, claro, na malária, na MSC, mas incluímos habilidades de vida, pois a gente sentiu que as crianças achariam mais interessante. Então, tínhamos tópicos como gestão de tempo, ah, dentre outros tópicos, mais habilidades de vida. A outra abordagem foi aumentar o conhecimento dos associados desses clubes em comportamentos de malária. A gente, introduziu aí o compromisso da malária, isso não era novo, pois um projeto anterior feito pela PMI-USAID, usaram aí, esse compromisso de proteção contra a malária, desenvolveram e usaram enquanto distribuíram também os mosquiteiros para crianças de idade escolar nas escolas. Então, a gente fez com que os membros dos clubes recitassem esse compromisso da malária durante as reuniões e começamos até a incorporar isso nas assembleias e reuniões. A gente usou também incentivos não monetários para aumentar a participação. Os clubes não eram os únicos clubes da escola e nós queríamos ver como é que a gente podia aumentar a participação desses alunos nos clubes de saúde. Então, a gente incluiu incentivos como camisetas e copos, braceletes, canetas e cadernos. Próximo, por favor. Nós tivemos outras abordagens também. Nós queríamos também fortalecer a comunicação interpessoal entre alunos, planejamento e habilidades organizacionais. Uma das coisas que a gente fez então foi introduzir um jogo de tabuleiro chamado Jogo da Escada do Mosquito. A gente tem um presidente que mostrou que a introdução à palavra disso tudo através de jogos era uma grande defesa em termos de conhecimento das crianças. Então, eles criaram esse jogo de tabuleiro, ah,
E foi uma forma de ensinar sobre a infecção e fizeram comparação depois as escolas que brincaram com esse jogo de tabuleiro e outros que não. A gente chegou à conclusão que houve uma diferença significativa em termos estatísticos, que aqueles que jogaram com o jogo de tabuleiro, houve menos reintrodução da infecção. Então esperamos que, introduzir esse jogo será uma forma divertida de começar discussões de malária, e nós também organizamos atividades interativas, como testes, simulações, debates, até jogos de futebol que conduzimos dentro das escolas e entre as diferentes escolas, para fazer com que o aprendizado sobre a malária fosse divertido. Um apoio também de institucionalização e sustentabilidade. E a gente chegou à conclusão que, depois de um tempo, os alunos faziam perguntas sobre, por exemplo, quando a Mpox aconteceu na Nigéria, estavam perguntando aos professores do clube: "O que é Mpox?". Eles ficaram mais interessados. A gente começou a procurar formas, então, de tornar ainda mais divertido esse ensino, então envolvemos outras áreas de saúde, tuberculose, monkeypox, dentre outros. Eles também, ficaram cada vez mais interessados por conta desse ensino de outras doenças no clube. Próximo. Então, a gente teve uma ferramenta que nós utilizamos para monitorar as atividades que estavam sendo conduzidas e, de uma forma geral, os professores dos clubes, eles relatavam as atividades durante a assembleia, a sala e nos momentos de clube. Atividades eram conduzidas toda semana, né, do momento que começamos em outubro, 2021, até quando nós finalmente tivemos o suporte retirado, julho a setembro de 2022. Em média, 150 atividades foram relatadas mensalmente. A gente alcançou uma série de alunos, de acordo com o gráfico que vocês estão vendo aí do lado direito. Inicialmente, nós estávamos tentando engajá-los, e fazer com que os clubes ficassem interessantes, mas isso melhorou. Teve um declínio depois, quando os alunos sentiram que tinham aprendido tanto de malária e começaram a perguntar perguntas sobre outros. A gente teve um pequeno declínio aí em direção ao final do ano. Muito bem, ao final desse piloto de viabilidade, nós conduzimos uma revisão após ação. E a gente conduziu essa pesquisa ou revisão porque a gente não tinha a liberação ética para falar com os alunos membros do clube, mas recebemos a liberação da Universidade Johns Hopkins, bem como outras comissões éticas, numa revisão que nós esperávamos que nos desse a possibilidade de avaliar quão bem o programa tinha sido implementado e possivelmente escalar isso para outras escolas e estados. Uma das coisas que nós pedimos aos respondentes, baseado em percepção, eram os efeitos do programa nos alunos, escolas e comunidades. E a gente teve respostas muito favoráveis. Nos foi dito que houve uma melhoria na participação escolar por conta dos métodos tão engajadores que os professores haviam aprendido e os alunos estavam interessados, puderam fomentar essa colaboração também nos setores de educação e saúde. E as escolas realmente agradeceram esse aumento em reconhecimento e atenção que receberam no Ministério da Educação. Quando perguntamos quais atividades consideraram mais impactantes, a ma a o jogo, foi o mais mencionado, o jogo de tabuleiro, bem como o guia de professores que nós desenvolvemos para que fossem usados nos clubes. Os professores sentiram que, principalmente, as sessões de vida eram consideradas relevantes e interessantes. Então perguntamos, né, o que que nós poderíamos ter feito de forma diferente, o que que eles acham que poderia ser feito de forma melhor. Precisamos combinar aí um elefante com a zebra para fazer a coisa funcionar. E tivemos também boas respostas. Eles disseram que
queriam mais tópicos, então nós desenvolvemos um novo guia incluindo tópicos como tuberculose, certas febres, cólera, higiene, incluímos uma sessão a respeito de mudança climática e seus efeitos na saúde, sessões sobre novas habilidades de vida, como planejamento, gestão de dinheiro e estresse. Eles queriam que nós também usássemos mais as associações de pais e alunos, então usamos até as organizações religiosas melhores, e eles queriam também uma integração do programa da escola no currículo nigeriano por um impacto de mais longo prazo. Claro que eles queriam aí incentivos não monetários para fomentar ainda mais essa eficácia. Próximo, por favor. Contudo, nós tivemos uma série de desafios, né, e implementamos algumas, medidas de mitigação. Alguns desafios nós superamos, outros não. Quando foi removido o financiamento no final do ano piloto, por exemplo, a gente percebeu que várias escolas não haviam mais os clubes, mas estavam abertos a iniciarem. A gente encorajou o início dos clubes de saúde em todas as escolas que não tinham. Tinha uma falta também, de um a gente, apesar de ter ensinado para os alunos, eles estavam interessados. "Ah, essa pessoa tem febre, eu queria que houvesse um clube, um sick bee que ele pudesse ir". Isso não foi possível, então a gente tentou trabalhar com outros parceiros de implementação, governo estadual, mas ainda é um trabalho, em construção, nada foi feito ainda. Tivemos um desafio também de fazer os concursos ou competições entre escolas por conta de requisitos limitados. Mas o que a gente fez foi que nós trabalhamos em competições nas escolas que eram próximas umas das outras, o que facilitou em termos de recursos, e os encorajamos a conduzir atividades ao ar livre que talvez fossem mais divertidas para os alunos. Próximo, por favor. Então, quais são as nossas conclusões e recomendações para os que tiverem interesse nesse tipo de engajamento? Bem, nós concluímos que esses clubes de saúde escolares são muito factíveis e bastante sustentáveis. E quando o assunto é MSC da malária, desde que a gente parou essas atividades, nesses projetos de malária, os alunos continuaram, né, o clube de saúde segue, as atividades continuam. Eles conseguiram até outros projetos que estavam interessados para o apoio de uma forma ou de outra, então está rodando sem o apoio do projeto, o que é fantástico. Também conseguimos garantir que a colaboração entre os ministérios da saúde e educação, e nós acreditamos que isso deve ser encorajado em todos os países para que os clubes de saúde possam ser funcionais, possam ser utilizados e aproveitar aí os termos de referência, ferramentas de relatórios, mecanismos de aprendizado. Acho importante enfatizar que não deveria ser ah, uma intervenção somente, deveria ser aí uma integração com outras áreas de saúde e também a incorporação das habilidades de vida. Isso foi muito desfrutado pelos alunos. É também importante explorar maneiras de mensurar mudança em conhecimento, percepção e comportamento dos membros do clube de saúde escolar, bem como na comunidade. E essas atividades no clube serão boas, ligar isso a estruturas comunitárias implementadas na saúde e desenvolver atividades na mídia, excursões, esse tipo de coisa. Então, a gente aqui incluiu uma foto destacando uma competição entre escolas que foi feita sob essa árvore. Foi muito divertido para as crianças. Próximo slide, por favor. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Oluchola. Como a gente viu na apresentação de Madagascar, essa proteção é muito importante. Além de reduzir a transmissão de malária, nesse grupo queremos também reduzir o absenteísmo da escola. Na Nigéria, a gente viu a pesquisa que mostra não somente os ensinos, mas também a atitudes e o apoio da família podem ser aprovados pela MSC baseada na escola. Um outro exemplo foi a duração do programa 36 semanas, é bastante tempo para absorver esse conteúdo. Ambas apresentações destacam como a colaboração entre dois ministérios pode ser bastante produtivo e como pode ser benéfico em termos de sustentabilidade trabalhar com as escolas. Muito obrigada a todas as perguntas no chat. Por favor, continuem a escrever. A gente agora vai fazer uma transição para a sessão de perguntas e respostas para os nossos panelistas. Muito bem, a primeira pergunta, doutora Uchola, sobre a logística do programa na Nigéria. Sarah Jessie perguntando com que frequência os clubes se encontram depois da escola ou durante? E a intervenção é só para escolas públicas ou uma mistura de públicas e privadas? Fantástica pergunta, obrigada, Mike. E muito obrigada à pessoa que fez a pergunta. Sim, nós só estávamos trabalhando com escolas públicas, nós queríamos porque na Nigéria, as escolas públicas tendem a ter mais alunos que vêm de um status econômico mais baixo, de mais de baixa renda, e a gente queria realmente ah, ter eles eram o nosso alvo, porque a conscientização não é tão alta quanto nas escolas privadas desses alunos. Não tem nada de errado de também trabalhar com escolas privadas, mas depende mesmo dos contextos. As atividades eram semanais, os clubes se encontravam toda semana. Por isso que a gente teve até 150 atividades, em média, por mês. Espero que tenha ajudado. Muito obrigado. A próxima pergunta é para a doutora Tiana. Gostariam de saber como que você integrou as atividades na rotina das escolas, por exemplo, fazer com que os professores trabalhassem nas atividades dadas já a carga de trabalho deles, se tinha atividades específicas, e interativas que vocês usaram nesse sentido. Sim, muito obrigada pela pergunta. Para nós, os alunos de oitava série já tinha uma lição, uma aula dada sobre malária. Então, nessa aula, eram crianças aí entre 9 e 10, também já tinham, já recebiam essas aulas. Também no ensino médio e segundo grau já tinham lições também sobre malária e também um nível mais alto. Já é parte do programa, na realidade. Durante a nossa colaboração, nós colaboramos para criar novas diretrizes, para que os professores pudessem dar alguns minutinhos a mais para explicar ainda mais profundamente sobre a malária, porque já tem as diretrizes, né, para os professores e são eles que decidem se vão falar sobre um tópico específico da malária. Depois de alguns meses, puderam começar a fazer os desenhos, isso tudo parte da competição, do concurso, parte da escola participar desses concursos nessa luta contra a malária. E podiam fazer isso durante momentos de diversão na sala. E o professor pode, então, fazer atividades em cima disso, perguntar para alguém, por que você não fez para a escola? E aí eles podiam falar sobre isso, por que que não vieram? E dali desdobrar e perguntar, você teve malária? O que que você teve? Malária? O que que o médico disse? E para poder lutar contra a malária, você tem que ter aí a peça da conscientização. Essa conscientização pode ser criada com os alunos, então essas atividades podem ser feitas. E depois do cadastro na competição, enviamos as diretrizes para a escola.
para informá-los sobre a malária. E tem diferentes atividades de entretenimento para poder ensinar a todos os alunos sobre o plano estratégico de como lutar contra a malária, baseado também, no plano estratégico do Ministério da Saúde. Muito obrigada. E eu espero que eu tenha respondido sua pergunta. Muito obrigada. Foi assim que nós trabalhamos. Muito obrigada, doutora Tiana. A próxima é da Marianne Hazel e querem saber quais são os desafios no acompanhamento da adoção de comportamentos pelas crianças depois do concurso. Foi um problema de recurso, pós-monitoramento ou foi o acompanhamento em si do programa? Nós temos um desafio, porque não todas as escolas participaram da competição, do concurso, melhor dizendo, e não é eficaz quando todas as escolas participam do distrito, não todas decidiram participar do concurso. Então, para nós, isso foi um grande desafio, porque quando nós temos aí escolas muito remotas, fica muito difícil enviar as diretrizes, todas as informações sobre o concurso, acabam não recebendo a informação, e esse acabou sendo um grande desafio para nós. Também em relação ao acompanhamento, as equipes do Ministério de Saúde é que estão fazendo essas diferentes missões para fazer esse pós-monitoramento das diferentes escolas, mas eles não têm todos os recursos e nós não temos os recursos para essas atividades. Obrigada. Ah, também gostaria de acrescentar que quando a gente foi ver os professores, a gente os perguntava o que que aconteceu, né, em relação aos alunos. E podemos dizer que as doenças que a gente começou a falar também nas escolas, que a gente começou a apresentar e ensinar também nas escolas, os alunos acabaram aprendendo mais sobre essas outras doenças também. O Ministério de Saúde também apresentando e introduzindo outras lições sobre outras doenças que também são muito importantes aqui. Muito obrigada. A próxima pergunta é para ambas as palestrantes, Miriam e também Dr. Blythe. Está perguntando sobre a colaboração com outros setores. Como é que vocês estão sustentando a colaboração de diferentes partes interessadas para garantir que nós não tenhamos esforços fragmentados? Podem falar também da colaboração, como que ela foi estabelecida e como vai continuar. Talvez a gente possa começar com a doutora Tiana. Bom, se eu entendi bem a pergunta em relação à colaboração com o Ministério, é essa a pergunta? Sim, como é que você iniciou essa colaboração? Ah, ok. Nós temos as autoridades no nível do Ministério, e aí a gente tem um ativismo que a gente percebeu e que teve que fazer com o Ministério da Educação. E eles então nos informavam sobre cronograma e recursos que tinham para nos ajudar para o nosso concurso. Mas depois disso, a gente teve diferentes comitês também, um comitê em que trabalhamos juntos para poder continuar o nosso trabalho e verificar o que a gente ia criar em termos desse concurso e onde nós faríamos esse concurso. A gente fez isso com o Ministério da Educação e eles é que então nos apresentavam para as escolas no nível do distrito, pois nós não tínhamos
o direito de ir direto nas escolas e apresentar esse concurso da forma que quiséssemos, a gente teve que ir através deles. E então havia informação difundida no nível do ministério, validaram o nosso apoio e a forma que nós iríamos apresentar a campanha de conscientização para as crianças, como iríamos apresentar o nosso apoio e fizemos sempre em colaboração com o ministério. Mas no começo nós o encontramos no ministério e explicaram para nós. Infelizmente, a intérprete não está mais ouvindo a palestrante. Perdemos o áudio da palestrante. Muito bem, uma pergunta de follow-up para a doutora Oloshula. Que parceiro apoiou aí o estabelecimento dos clubes de saúde na Nigéria? E como que isso foi feito? A minha organização se chama Bricks to Action e é um projeto financiado pela USAID. Essa iniciativa teve que ser específica, então foi financiado pela USAID, USAID. Nós trabalhamos com os estados, ministérios, no Ministério da Educação tem um oficial, um encarregado. Então, houve uma colaboração entre o Programa de Controle de Malária dos estados e esse encarregado de educação de saúde no nível estadual. E aí, no LGA, a área de governança local, também no nível do estado. A gente também tem as diferentes unidades que estão encarregadas por saúde, então a gente os reuniu. Lembra que eu falei que nós tivemos um dos primeiros anos que fizemos foi para estabelecer o SIM, equipe de implementação do Estado, que supervisionou tudo que foi executado, todo o pensamento em relação a como engajar os clubes e as escolas. Então, isso nos ajudou a ter essa abordagem não fragmentada. E os implementadores foram os mesmos que se reuniram para reavaliar isso, baseado em ferramentas, o que havia sido feito e as lições aprendidas e a possibilidade de levar isso para um público mais amplo. Espero que tenha respondido. Obrigada. Obrigada, doutora Luchola. Temos uma outra pergunta para você e a pergunta vem da Grace. O jogo está disponível? O jogo de tabuleiro do mosquito está disponível? Oi, Grace. Olha, está disponível. A gente tem isso na secretaria. É gratuito para uso, que eu saiba. Ele pode ser utilizado gratuitamente. Eles veem como que a malária pode se contaminar pelo mundo. Sim, está disponível e pode ser utilizado. Obrigada. Muito obrigado a todos. Para outras perguntas, vamos perguntar se a doutora Oluchola e a doutora Tiana podem responder pelo próprio bate-papo. Eu quero, então, agradecer toda a associação do Grupo de Trabalho MSC por compartilharem as perguntas. A doutora Oluchola e Tiana, excelentes respostas, foi uma ótima oportunidade de entender como é importante a MSC baseada em escolas. Por favor, compartilhe seus materiais enviando um e-mail para ashley.riley@jhu.edu, vocês estão vendo aí no slide. E os recursos podem ser encontrados também no link que também está no slide. O coordenador de GT vai continuar atualizando essa pasta com outros recursos. Agora vou passar a palavra para a Sus, que vai dar anúncios finais. A Sus vai falar português. Obrigada, Mike. Então, gostaríamos de pedir para que marquem na vossa agenda alguns dos nossos próximos eventos. Ainda no final desta semana serão abertas as eleições para um cargo de co-presidente e até ao final do mês de outubro este cargo irá coincidir com as nossas duas atuais co-presidentes.
Depois, os resumos e as propostas de desenvolvimento de competências para a nossa reunião anual deste ano deverão ser submetidos até ao dia 29 de maio. A data da nossa próxima chamada geral, que será em julho, a data será partilhada muito em breve através da nossa lista de e-mail do nosso grupo de trabalho. E para a nossa chamada geral de julho, gostaríamos muito de poder ter pelo menos uma apresentação de um país lusófono. Então deixamos o apelo a todos os colegas lusófonos para que considerem submeter uma apresentação para a nossa chamada geral de julho. Por favor, enviem um e-mail à nossa coordenadora, à Ashley, se estiverem interessados em fazer essa apresentação sobre o trabalho que fazem na mudança social e de comportamento da malária num país lusófono. Não se esqueçam também de reservar nas vossas agendas os dias 11 e 13 de setembro para a nossa reunião anual do grupo de trabalho, que será no Quênia, em Nairobi. Próximo slide. Ok, mantenham-se em contacto connosco, com o Grupo de Trabalho para a Mudança Social de Comportamento, visitando as ligações que podem ver no ecrã e também no chat, quer seja através do nosso website, quer aderindo à nossa lista de correio eletrónico e também acedendo à nossa comunidade online do nosso grupo de trabalho que está no Springboard.